Graças a Deus. 15 e 21. Mateus 15, versículo 21. Quem achou, diga amém. Amém. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor é fiel. Fala conosco, Senhor Jesus, esta palavra. Escreve ela na tábua do nosso coração. Faz, ó Deus, com que venhamos a conhecer a tua verdade, em nome de Jesus, e que a revelação, a sabedoria, o entendimento nos seja dado. Como um dia o Senhor Jesus orou ao Pai, dizendo: Graças te dou, ó Pai, porque aprouve a ti revelar o teu reino a esses pequeninos e escondesses aos sábios e aos grandes deste mundo. Senhor, o Senhor nos escolheu para revelar o teu reino, a tua justiça, a tua verdade. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. A revelação já nos foi, Senhor Jesus, prometida. Então manifeste e a confirma neste culto para a glória do teu nome. Amém? Amém, igreja? Amém. Pode ser sentado, adorando ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Você vai ver na situação dessa mulher uma circunstância um pouco diferente de todos os outros milagres que Jesus operou. Muitos milagres que Jesus fez, na verdade a maioria dos milagres que Jesus fez, eram dentro das regiões dos israelitas, dentro de Jerusalém, aos redores, Samaria, em Betsaida, Cafarnaum, em regiões próximas aonde havia o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, em Jericó. E neste momento aqui, Jesus ele sai fora da região do povo que era o povo dele, o povo da aliança. Os israelitas é o povo que Deus tem uma aliança com eles, os hebreus, Deus tem uma aliança com eles. E Jesus sai dessa região e começa a entrar na região entre Tiro e Sidom. Jesus vai para a região onde não havia ninguém com aliança com ele, onde Deus não tinha feito aliança com aquele povo ainda. Cristo faz uma aliança com todos na cruz, mas nesse momento aqui, Deus não tinha feito uma aliança com as regiões de Tiro e Sidom. Mesmo não havendo uma aliança, mesmo não havendo um compromisso de uma fidelidade, de promessas de Deus para aquela região, Jesus entrou lá. E quando Jesus entrou lá, havia uma mulher com uma situação, um problema dentro de casa. E ela sai da casa dela e vai até Jesus. Olha o poder disso. Ela sai da casa dela e ela vai até Jesus clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. É interessante que ela não levou a filha dela ficou amarrada, presa em casa, e ela vai até Jesus, porque ela entende que quando você está indo com a fé até Jesus, você não precisa tirar foto do problema, você não precisa levar o problema, basta a tua fé que Jesus encontra o teu problema e resolve. E ela vai clamando a Jesus, dizendo: tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. E Jesus não responde nada. Jesus continua caminhando e tinha discípulos ao redor dele. Acredito que os 12 estavam com ele. E os 12 começaram a dizer para Jesus: ó, despede essa mulher que ela está gritando atrás de nós. Os discípulos começam a se incomodar com o grito daquela mulher pedindo socorro. Os discípulos começam a se incomodar com o grito daquela mulher apresentando um problema a Jesus.
Glória a Deus. Em vez deles começarem a incomodar Jesus, Jesus, atende ela logo para ir para casa. E eles dizem para Jesus, despede ela logo, porque ela está gritando atrás de nós. Eles não se preocuparam em resolver o problema dela. Mas mesmo que eles não estiveram se preocupando com ela, Jesus parou. A Bíblia vai dizer que ele para e fala para ela o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele está dizendo isso para ela, os discípulos já não queriam que ele respondesse a ela, nem fizesse coisa alguma. Os discípulos não estavam nem aí para ela. Aí Jesus olha para ela e diz: você não é prioridade no meu ministério. A prioridade no meu ministério são os meus, são os da minha nação, são os israelitas, o povo de Deus, o povo marcado por uma aliança de Deus. É o que Jesus está dizendo para ela: você não é prioridade para mim. Quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que ela se achegou a Jesus e o adorou. Olha a revelação dessa palavra. Jesus chega para ela e diz: olha, eu não quero te atender, não é hora de te atender, eu tenho outras pessoas para atender. Quando ela ouve isso, imagina quando ela recebe essa palavra de Jesus, ela conseguindo dizer assim: Rosana, exaltado nas alturas, louvado seja o Senhor Jesus, exaltado seja o teu nome. Ela entende que ainda que haja um não na boca de Cristo, o coração de Cristo pode ser movido através da minha fé, pode ser movido através da minha adoração, porque para Ele eu sempre vou encontrar misericórdia diante dEle, eu sempre vou encontrar bondade nele. Ele tinha acabado de falar para ela: eu não quero te atender, eu tenho uma outra prioridade que não é você. Eu fui enviado para outras pessoas, eu não fui enviado para resolver o teu problema. E mesmo ele dizendo isso, essa mulher consegue ainda dar adoração a Jesus. O que Jesus está dizendo para você é: às vezes vai parecer que Jesus não está se preocupando com a situação, às vezes vai parecer que Jesus não está trabalhando na situação, às vezes vai parecer que Jesus não está fazendo nada a respeito do teu clamor, mas a gente tem que prestar atenção num negócio: Jesus já tinha entrado no território dela. Não importa o que você está ouvindo ou vendo, se Jesus já entrou na tua casa, se Jesus já entrou no meio da igreja pela oração, pelo testemunho de confissão a Ele, ainda que eu não veja, ainda que Ele não me prove que Ele vai fazer, eu continuo adorando e exaltando, porque eu sei que a minha fé pode mover as montanhas e pode fazer caminho novo para a igreja de Deus passar. Deus está dizendo: continua adorando. O nosso erro é esse, que a gente vê um não de Jesus, ou um aparente não. Quando a situação piora, a gente já acha que Deus não está trabalhando, ou quando a situação não muda em nada, a gente acha que Jesus não está fazendo nada. E quando a gente vê isso, a gente para de adorar, para de orar, para de buscar. É quando Jesus, na verdade, está dizendo: não é prioridade agora, mas não quer dizer que eu não possa fazer. Aleluia. É isso. Jesus estava dizendo: você não é prioridade. Mas Jesus não disse: eu não vou fazer. Jesus não disse: eu não fui enviado para você. O que Jesus estava dizendo é: o teu caso vai ter que ser um caso de insistência. Tem coisas da nossa vida que não é prioridade de Deus fazer. Tem muitas outras coisas que Deus quer fazer na nossa história. Mas quando não é prioridade para Ele, Ele vê a minha insistência, eu batendo na porta da graça. E Ele diz para mim e para você: batei, batei, e abri-se-vos-á. E tem uma parábola que diz bem assim ainda: um amigo que recebe visitas à meia-noite, não tem nada para dar de comer. Ele vai na casa do outro amigo dele e começa a bater na porta dizendo assim: me dê pão, eu recebi algumas pessoas em casa, eu não tenho o que dar para eles. E o amigo não queria se levantar da cama porque já tinha se deitado com seus filhos. E o homem continua batendo na porta pedindo pão, até que aquele amigo se levanta e não dá só pão para ele, mas dá tudo o que ele pediu. A parábola que Jesus está dizendo é: às vezes eu não vou levantar na primeira oração, às vezes eu não vou fazer nada na primeira oração, às vezes eu não vou fazer nada na segunda oração, às vezes eu não vou fazer nada na terceira oração, mas enquanto você está batendo, eu vou em algum momento me mover a teu respeito. Em algum momento você vai ver eu movendo a minha mão para te atender, e quando eu te atender, eu vou fazer poderosamente além do que você imagina, porque a Bíblia diz bem assim: Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos
pedimos, e muito abundantemente mais do que nós pensamos. O que Jesus quer dizer para nós essa noite é: eu estou vendo quantas vezes você me pede a mesma coisa, eu estou vendo quantas vezes você continua crendo, pedindo a mesma coisa, porque quem tem fé não desiste, ainda que no mês passado não tenha tido resposta, ainda que no ano passado não tenha tido resposta, entre ano e sai ano não tenha resposta, mas continua pedindo a mesma coisa. Ele está dizendo para você: você vai ver que eu vou me levantar e eu vou te dar muito além do que você pediu, eu vou fazer muito além do que você pediu, eu vou fazer muito além do que você batia na porta pedindo em lágrimas, porque a tua oração chegou até a mim e eu vou responder a tua petição. Deus poderoso. Ele faz além. Ela chegou, adorou e ela disse: Senhor, me socorra. E quando ela disse isso, o Senhor dá mais uma advertência a ela. O Senhor confronta ela e diz: não é bom eu pegar o pão dos filhos dos israelitas e deitar aos cachorrinhos. Jesus ainda usa um ditado preconceituoso que os israelitas tinham a respeito dos gentios, comparando esse povo, a cachorrinhos, a pessoas inferiores. Quando Jesus compara ela a um povo inferior, ela continua dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela está dizendo é: Senhor, eu posso ser a menor da casa, eu posso não ser conhecido, meu povo pode não ser nada, mas eu sei que quando eu encontro contigo, eu não fico sem receber a minha vitória, eu não fico sem receber uma migalha da mesa do meu Senhor. Eu sei que para mim tem uma bênção também. Não importa o quanto você louve, o quanto você ore, o quanto você busque, sempre tem algo de Deus para você. Mesmo que você não seja o melhor, mesmo que você não seja o maior, mesmo que você não seja o que mais consegue orar no meio da igreja, mas ainda tem algo na mesa de Deus para você. Então Jesus respondeu a ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. Jesus partiu dali e voltou para o mar da Galileia. Olha só o mistério de Deus. Jesus entra em Tiro e Sidom. Ele diz que ele não tinha prioridade com aquele povo. Ele atende ela. Depois que ele atende ela, ele volta para as regiões aonde ele estava acostumado a fazer a obra. O que a gente entende com isso? Tudo que Jesus estava falando para ela era só para testar o coração dela. Na verdade, Jesus tinha ido lá por causa dela, porque Jesus só atende ela e volta para Galileia. Jesus sai do território dele, Jesus sai do território do povo eleito, o povo da aliança. Ele sai daquele território, ele entra no território dela e diz para ela: ó, você não é prioridade, você é inferior, teu povo é inferior ao povo que eu tenho atendido. Ele testa o coração dela. Quando ela é aprovada, ela recebe o milagre na casa dela e Jesus sai de lá. Você consegue perceber que Jesus só queria testar ela? Jesus vai andando, olha os testes de Jesus. Jesus vai andando, finge não ouvir ela, deixa os discípulos rejeitar ela. Jesus fala que ela não é prioridade. Ela adora Jesus e Jesus não dá o milagre através da adoração. Às vezes você louva, às vezes você clama e não acontece nada. Ela adora e depois da adoração Jesus ainda confronta mais ainda a ela e diz: o teu povo é inferior ao povo que eu estou atendendo. Mesmo quando ela recebe essa palavra, você é inferior, o teu povo é inferior, o teu povo não é prioridade para mim. Mesmo quando ela recebe essa palavra, ela diz: até os cachorrinhos comem das migalhas. Quando ela responde isso, aí Jesus diz: a tua fé é muito grande. Por que a fé dela é grande? Eu fingi que não te ouvia, eu deixei com que te rejeitassem, eu não respondi a tua adoração, eu te confrontei 2 vezes e mesmo assim você continua crendo que alguma coisa você vai ter de mim, que alguma coisa você vai alcançar em mim. Lá para cá, lá para
e viversa. É isso que Jesus quer que a gente entenda. Às vezes vai parecer que Ele não ouve, às vezes Ele vai deixar que as pessoas não se importem conosco, às vezes a nossa adoração não vai surgir efeito, e depois da adoração vem mais uma prova, mas ainda que venha a prova, eu ainda tenho parte na mesa de Deus, porque Ele me colocou na mesa, Ele me chamou, Ele diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta eu entrarei com ele, serei ele comigo. Você já faz parte da mesa do reino de Deus, ainda que não esteja você provando pão, bênção alguma. Jesus está dizendo: você já está na mesa faz tempo, eu vou te servir na hora certa, eu vou responder na hora certa, eu vou fazer na hora certa. Só continua crendo que você ainda tem direito a algo dessa mesa. Glória a Deus, Pai, aleluia. Quem é filho é herdeiro. Ainda que a minha herança não se manifeste de forma completa, eu continuo sendo herdeiro. E quando você percebe que há lutas na justiça por questão de heranças, essas coisas, você percebe que muitas vezes demora um tempo. Nem toda herança passa do nome de um para o outro, do dia para noite. Está no nosso nome já, mas a gente só vai entrar pela porta de cada herança que Jesus está conquistando para nós no tempo dele. Porque os céus estão em guerra contra as nossas heranças. Então por isso você vai levantar a tua mão neste momento. Você vai fazer uma oração sobre o teu milagre. Você vai declarar o teu milagre. Pega essa palavra que diz assim: as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Aí começa a dizer para Jesus: Jesus, eu sei que o milagre vai ter que alcançar a minha casa, Senhor. Eu sei que a vitória vai ter que alcançar o meu lar, Senhor. Eu não só sei, mas eu creio nisso, que vai alcançar as minhas mãos. Que aquilo que o Senhor me prometeu, ou talvez o Senhor nem tenha me prometido, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer, vai alcançar a minha casa. Aquela mulher não levou a filha, o milagre entrou na casa dela. Você não precisa trazer teu problema para a igreja. Para a igreja você traz adoração. Traz adoração e traz a fé. E Jesus vai lá onde estão todos os teus problemas e vai colocando tudo em ordem. Você não precisa trazer esse fardo para a igreja. Esse fardo você traz na fé e diz: Senhor, quando eu entrei aqui, o meu fardo eu já coloquei nas tuas mãos. O culto agora é fardo leve e jugo suave. Eu vou te dar um culto de adoração. Eu vou te dar um culto de fé. Eu vou te dar um culto com alegria de coração. Ainda que o Senhor pareça não me ouvir, ainda que nada se mova, ainda que ninguém olhe para mim, ainda que ninguém me entregue nada, eu sei que o Senhor pode me entregar o que eu preciso. Deus, faz o milagre entrar naquela casa. Faz o milagre entrar na casa do parente, da filha, do filho, Senhor, que essa pessoa está pedindo agora. Sim, meu Deus, faz a libertação entrar lá, Senhor. Seja feito conforme a fé do teu povo, em nome de Jesus, porque o Senhor pode todas as coisas, e para o Senhor não há coisas difíceis, não há impossível. Em nome do Senhor Jesus, Pai, há pessoas carregadas de problemas dentro do lar, há pessoas com grandes perturbações. Essa menina endemoniada vai simbolizar uma grande perturbação dentro da casa. Deus vai cessando hoje essas perturbações em nome do Senhor Jesus. Vai cessando hoje a perturbação na casa do parente, vai cessando hoje a perturbação na casa dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor Jesus, que vai ser feito conforme o teu filho deseja, conforme tua filha deseja, muito abundantemente além do que a gente consegue pedir e consegue imaginar. Aleluia. Glória a Deus. Santo teu nome, Deus. Aleluia. Diga para tua irmã, teu irmão, diga assim: esse ano foi o ano de Deus passar no teu território para te testar. Esse ano foi o Deus passar no teu território para te testar. Aí pergunta: você foi aprovado ou não? Foi aprovado ou não? Se foi aprovado ou não? Testar.
Já imaginou? Você consegue imaginar? Jesus aqui no culto, você indo até ele, ora por mim, me cura, me restaura. E Jesus fingindo que não está nem aí para você. Que nem te ouviu. Se o pastor não der paz do Senhor, dependendo de irmão, já falam depois. Agora você imagina Jesus te ignorar. Mas mesmo que Jesus estivesse ignorando ela sabia que ela não podia sair dali com o problema dela sem ser resolvido por Jesus. Aleluia, Deus fiel. Quando o meu problema é grande, eu quero e eu tenho fé para resolvê-lo, eu não vou me importar com o que vai acontecer enquanto eu estou buscando a resolução daquilo. Eu sei que uma hora vai acontecer o milagre completo, porque em Jesus eu encontro misericórdia. E a Bíblia vai dizer bem assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo os fortes desejos da carne, mas que andam segundo os desejos do Espírito. Se não há condenação, há resposta de oração. Se a resposta da minha oração ainda não se manifestou, não é que Deus não tenha me respondido, é que está passando o processo dos testes de Deus e do tempo de Deus, porque não há mais condenação. Quando não há mais condenação, é Deus dizendo para você: você tem livre acesso à minha presença, você tem livre acesso à comunhão comigo, você tem livre acesso ao meu coração. Tudo que você pedir em nome do Filho, Jesus disse ao Pai, em meu nome, o Pai fará. Só passa pelos testes e pelo tempo. Aleluia, Deus. Jesus entrou lá para testar ela foi a única pessoa atendida ali e Jesus saiu. Glória a Deus. Agora olha também ao privilégio. Ela não precisou sair do território dela. Jesus entrou no meio da rejeição dela para testar ela. É no meio do nosso deserto que Jesus entra para nos testar. A gente não precisa sair do deserto para Jesus ir até nós. É no meio do meu e do teu deserto que Jesus entra e nos testa. Glória a Deus. Jesus testou a fé dela. E ele tem todo o direito de fazer isso, porque a gente sabe que às vezes a nossa fé é meio falsa, meio insincera. Como um escritor disse bem assim na Bíblia, que a fé sem obras ela é morta. Logo, se eu digo que eu tenho fé, você pode ter certeza, o céu vai comprovar se aquela fé se evidencia, tem evidências, provas de que verdadeiramente é uma fé. Um negócio simples, olha só, que acontece com muita gente. As pessoas, vou dar de alguns exemplos. Dízimo, por exemplo, as pessoas começam a dar dízimo. A ideia que as pessoas têm de dízimo é que elas vão prosperar, vão começar a prosperar de uma forma absurda depois de dizimar, que vai tudo bem. Só que quando você começa a dar dízimo, Deus vai provar você se o que você está fazendo é de aparência ou é de coração. Porque na verdade a ideia do dízimo é proteção. Deus vai proteger o que você faz. Você vai fazer e Deus vai. A Bíblia diz assim: eu repreenderei o devorador da terra para que a terra dê o seu fruto. Ele repreende o adversário que luta contra as suas finanças e você vai continuar conseguindo trabalhar e ter aquilo que você era para ter. Isso é a questão do dízimo. Só que dentro do dízimo Deus vai testar o meu coração, e muitas pessoas elas começam a dar e elas falham, voltam atrás, porque chega um momento que não dá resultado. Você pode ter certeza, vai chegar um momento da minha vida e da tua vida que aquilo que você faz para Deus não dá resultado. Mas não é que Deus não queira te abençoar, é que Deus precisa nos testar, nos conhecer. Tem uma moça que ela falou para minha irmã bem assim: eu parei de ir para a igreja porque toda vez que eu ia para a igreja, a minha vida financeira piorava. O nosso trabalho piorava, eu começava a ganhar menos, começava a dar tudo errado no nosso trabalho. E olha só, ela entra na igreja, toda vez que ela entra na igreja, a vida financeira dela dá errado. E o que acontece? Ela sai da igreja. Logo, ela não estava na igreja por Jesus, ela estava na igreja por causa do dinheiro, por causa das bênçãos, das promessas. E eu não posso estar aqui por causa disso, porque a Bíblia diz assim: Deus não se deixa enganar. A minha adoração tem que ser sincera. Dentro disso também entra um exemplo da oração. Aqui essa mulher, ela estava apresentando um clamor, uma súplica.
Nós conhecemos a oração que nós fazemos na igreja, a oração que nós fazemos no meu quarto, no nosso quarto. Mas aqui também ela estava orando quando ela clamava: Senhor, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela estava apresentando um pedido a Deus, mas aquele pedido aparentemente estava sendo ignorado. A gente não entra na igreja, às vezes a gente ora, tem pessoas que é assim, a gente tem feito a oração de desligamento. A oração de desligamento é quando você tem relação sexual com outras pessoas, aí você entra num casamento e não se desligou daquelas pessoas que você teve relação sexual. Tua alma vai sofrer, de certa forma, espiritualmente, pelas ligações que você teve. Aí quando a gente faz essa oração, algumas pessoas dizem assim: mas eu não senti nada, parece... Eu pensei que eu ia sentir alguma coisa. Porque as pessoas estão acostumadas ao quê? A ter uma confirmação no corpo e nos sentimentos de que a oração foi atendida. Mas eu não preciso chorar para crer que minha oração foi atendida. Eu não preciso me arrepiar para crer que minha oração teve efeito. Eu não preciso sentir aquela quentura no corpo. Nós vamos sentir para crer que aquilo que eu estou fazendo teve poder no mundo espiritual. Você não precisa sentir coisa alguma nesse culto para ter fé de que Deus está olhando para você e que Deus vai mover o céu a teu favor. Glória a Deus, papai. Aí mesmo que as pessoas não sintam quase nada, tem alguns que sentem muita coisa, alguns não sentem nada, você vê, ao decorrer das semanas a vida das pessoas rompe. Então não é o que eu sinto, é o que eu creio e faço. Outra questão é o jejum. A gente faz o jejum e para muitos é sacrificoso, dependendo do dia da gente. E o jejum geralmente a gente faz quando a gente quer uma resposta mais urgente, que é algo que o Senhor mova mais depressa. É tipo dizendo: Deus, eu tô desesperado, eu quero resposta. Eu vou me sacrificar, eu vou dar o que custa. Porque a gente começa a dar para Deus o que custa quando a gente quer um milagre urgente. Mas de repente você faz jejum e você não vê as coisas movendo. Mas no meio de todos esses testes, Deus está vendo se o meu coração está sendo sincero, verdadeiro. Porque se é sincero, ainda que eu não veja a resposta, eu continuo fazendo. É isso que essa mulher vai nos ensinar. E isso é uma grande fé. E é aqui que, se a gente pergunta, às vezes a gente ora assim: Senhor, acrescenta a minha fé. Como é que Deus vai acrescentar a nossa fé? Nos dando experiências. Experiência. Você não vai ter fé lendo um testemunho lá. Aquele testemunho vai te dar fé por alguns minutos, alguns dias, talvez algum mês, porque logo vai cair no esquecimento. Mas quando você tem a experiência com Deus, aleluia, Deus fiel, aí a fé que você teve, ela não vai voltar mais vazia, não vai mais recuar naquilo, porque você viveu aquilo. Aquela mulher, ela teve que viver desprezo e ser ignorada para manifestar uma grande fé. Só que aqui tem um negócio. Essa mulher, Jesus sabia que ela tinha potencial para ter uma fé grande. Quanto mais Jesus fica em silêncio comigo, quanto mais Jesus parece não fazer nada para mim, quanto mais parece que nada está se movendo a meu favor, é Jesus dizendo para mim: eu sei que você pode crer mais. Eu sei que você pode crer com uma fé grande. Eu sei que você pode esperar mais. Eu sei que você pode confiar mais. Eu sei que você consegue crer. Porque Jesus não faz ninguém tropeçar. Jesus faz as pessoas pecar? Não. Jesus leva as pessoas à salvação. Se Jesus estava ignorando ela e aparentemente desprezando o pedido dela, é porque Jesus sabia que dentro dela havia potencial para ter uma fé grande. Amém? Diga assim: não é que Jesus te esqueceu, nem que esqueceu a situação. Ele sabe que você pode ter uma fé grande. É isso que Jesus está dizendo. Quando a prova é grande, Ele dizendo para mim e para você: eu sei que tua fé pode ser grande. Aleluia, Deus fiel. Agora a gente decide o que a gente vai manifestar. Se a gente vai voltar para casa e falar: eu vou ter que ficar com essa filha endemoniada mesmo, Jesus não quis atender. Ou se você continua dizendo: não, eu creio que eu vou chegar em casa e esse culto todo aqui não foi em vão. Aleluia. Eu recebi alguma coisa de Jesus. Aquele momento que você passa o pior ano de muitos anos que você tem vivido,
Mas você continua dizendo, não, eu sei que depois desse ano alguma coisa vai acontecer. Eu sei que está perto de algo acontecer. É isso que Jesus quer te ensinar. Você tem potencial para ter uma fé grande. Coloque a mão sobre o teu coração. Glórias a Deus. Peça para o Senhor, Senhor, ativa em mim uma fé grande, Senhor. Se o Senhor sabe que eu posso ter essa fé como essa mulher teve, então tira hoje tudo que estava sufocando essa fé, porque eu quero crer em Ti de uma forma extraordinária. Eu quero crer em Ti ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja nada se movendo, ainda que eu não tenha nenhuma resposta. Eu quero continuar crendo que o meu milagre está nas Tuas mãos e que das Tuas mãos vai visitar a minha casa e que a minha vitória vai ser tão grande quanto a minha fé, em nome de Jesus. Antes de a gente passar para a ceia, para as ofertas também, olha o que Jesus diz: seja feito isso conforme a tua fé, conforme você deseja. Agora você já conseguiu imaginar? Olha só a bondade de Jesus. O que Jesus está dizendo para ela é: o que eu vou fazer na tua casa vai ser do mesmo tamanho da tua fé. E é aqui que a gente precisa refletir. Qual é a fé que a gente tem tido? Porque Jesus está dizendo, nessa situação, não é que sempre vai ser assim, mas nessa situação Jesus está dizendo, o milagre que você vai receber vai ser tão grande quanto a tua fé. Glória a Deus. É como um dia eu confrontei o irmão falou assim, eu queria um carro, mas eu não queria financiar. Daí eu falei para ele assim, Deus falou que você vai ter que financiar. Ele falou, não falou. Eu falei, então, Deus pode trazer um carro de 30, de 23 mil e vender para você por muito menos. Aí ele, Deus pode. Aí passou uma semana, apareceu um Uno de 23 mil para ele e só tinha uma dívida de 8.500 para ele pagar. Ele pagou a dívida de 8.500 e ficou com o carro. Quem que paga 8.500 num carro de 23 mil? Quando ele aceitou aquela palavra, ele falou, Deus pode fazer. Deus fez. A questão é como que a gente crê. Às vezes a gente está na igreja, mas a gente crê igual pessoas do mundo. Eu tenho que ralar muito, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Se eu tivesse aquilo que aquela pessoa tem. Não, você tem Jesus. E Jesus tem tudo. Jesus pode dar caminhos para você e para mim, diferente dos caminhos que as pessoas estão trilhando lá fora. Jesus pode dar para a gente portas diferentes das portas que as pessoas estão entrando lá fora. E às vezes a gente pensa que o nosso crescimento vai vir igual o crescimento das pessoas que estão lá fora. Só que a gente tem Jesus. E quem tem Jesus, a vida vai ser diferente. A Bíblia diz bem assim, já vou encerrar. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E a palavra que eu enviei a vós não tornará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que lhe apraz. Amém? E desde aquela hora sua filha ficou sã. O meu problema vai ser resolvido conforme a proporção da minha fé. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos fazer a oração agora. Glórias a Deus. Você que vai ofertar o dizimar na casa do Senhor, pegue na sua mão, enquanto eu vou abrindo a palavra. Aleluia. É conforme a sua fé. Aleluia. Já entregaram uma revelação para mim e falaram bem assim, já falaram que você, já falaram assim, esse menino é muito ambicioso. Aí Deus falava na oração assim, não é ambição, é fé. Glória a Deus. Aleluia. Aí outra vez falaram assim, vão dizer que você está andando vendendo droga por aí, porque o que Deus vai te dar vai ser grande. Mas não é conforme o meu poder, é conforme o poder de Deus. E se é conforme o poder dele, eu creio que ele vai fazer tão grande quanto eu tenho desejado. Aleluia. Então quão grande você crê? Onde está a tua fé? Qual é o teu objetivo, tua determinação? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Será que a tua fé vai fazer as pessoas ficarem admiradas? O que você crê vai espantar muita gente ou o que você crê é comum demais? Jesus quer que a nossa fé seja sobrenatural. Jesus quer que a tua fé vá além.
que o que você deseja vai muito além do comum, o que Deus quer que você perceba é que a tua fé tem que entrar na esfera do impossível, tem que entrar na esfera de que só Deus faz, só Deus pode fazer, porque se o que você crê o homem pode fazer, Deus não vai fazer para você, Deus vai deixar você fazer, mas se o que você crê só Deus pode fazer, Ele vai fazer, para que ninguém roube a glória dEle, para que o nome dEle seja honrado em toda a terra, louvado no meio da tua família. O que Ele está dizendo para você é: você está crendo no que homens podem fazer, e o que homem pode fazer não me glorifica, mas o que é impossível para você, isso me glorifica. Então leva a tua fé a um novo nível, e quando você levar a tua fé a um novo nível, Jesus vai parar, olhar para você e falar: seja feito conforme desejou o teu coração. Você parou de sonhar o comum, você parou de desejar o comum, você entrou na esfera da